Amém, irmão? Vamos orar em nome de Jesus? Podemos orar? Amém. Pai amado, Pai querido, mais uma vez, te pedimos, ó Deus, nesse momento, que o Senhor venha, Pai, nos orientarmos, ó Deus. Está pronto, ó Deus, para aprender de Ti nesta noite. Obrigado, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. Que possamos tirar proveito, ó Pai, dessas poucas horas, tempos que nós tiramos, mas podemos sair daqui diferente da maneira que adentramos. Louva o Senhor, Pai, por estar aqui mais uma vez e nos revela, ó Pai, a Tua palavra pelo Espírito que está por detrás da letra. Que possamos sair daqui, ó Deus, poder transformado com o poder da Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, por esse ensinamento. Queremos estar com nossos ouvidos aguçados, atentos àquilo que o Espírito tem para nos ensinar nesta noite. Muito obrigado. Já te agradecemos por essas vidas que se encontram aqui nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O casal fez uma surpresa, chegou aqui, esteve no culto ontem, foi abençoado. Foi Já assistiu a pregação do pastor, né? coisa linda. Foi benção. Como é que foi o culto ontem? Ah, foi uma benção. Foi maravilha. Benção pura. Glória a Deus. Amém. Vocês são bênçãos. Saí de Macaé para ouvir o pastor gritar no ouvido de vocês, são corajosos. Se a gente pudesse, a gente ia todo dia. Amém, mas que Deus continue assim, dando essa força a vocês. Amém? Amém. Agora nós vamos desligar aí os nossos... Vamos deixar aí somente agora o pastor e aqueles que vão ajudar o pastor na leitura. Apocalipse capítulo 2. Amém, irmãos? Amém. Vamos sair dele, hein? Oh, Apocalipse capítulo 2. amém. Nós vamos para a terceira igreja hoje. Amém, irmãos? Igreja de Pérgamo. Irmão, nós temos muita coisa para aprender nessa igreja aqui. Mas só para lembrar os irmãos uma coisa. As cartas que nós estamos estudando, ela se estende até nós. São períodos diferentes, mas tratando da mesma igreja que é no dia de hoje. Vai chegar até nós hoje. Nós estamos lá em Pérgamo, mas muitas coisas vai falar no nosso dia a dia. Tá bom? Quem vai fazer a leitura para ajudar o pastor aí? Posso fazer. Então vamos, para a gente ganhar tempo. Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Isso. Igreja de Pérgamo, né? Uhum. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina de Nicolaidas. Portanto, arrependa-te e não
E se não venho a... Desculpa, portanto, arrependa-te. E, se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual conhece, exceto aquele que o recebe. Então, vamos lá. Capítulo 2, versículo 12. O anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isso diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Grifa aí espada afiada para mim. Grifa na sua Bíblia. Piada de dois. Versículo 14. Tem, porém, umas poucas coisas tem contra ti, porque tens lá o que segue a doutrina de Balaão. Grifa aí, doutrina de Balaão. Versículo 15. Assim também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Grifo para nós aí, doutrina de nicolaítas. Versículo 17. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer o maná, comer do maná escondido. Grifo para mim, por favor. Maná escondido. E dar-lhe-ei uma pedra branca. Grifa aí, uma pedra branca. No versículo 17 ainda. E um novo nome. Faltou alguma coisa aí? Percebeu o que nós vamos estudar hoje? Sim, sim. Amém. Nós vamos estudar sobre uma espada 2 gumes. de 2 gumes. O que mais? Doutrina de Balaão. Sim. Doutrina de Nicolaítas. Uhum. O maná escondido. O maná escondido. A pedra branca e o novo nome. Então, muita coisa, né? Muita coisa. Nós vamos estudar aqui. Então, o que nós vamos... Eu vou continuar ainda bem, né? Nós temos temos um casal aí novo convertido, e como o livro de Apocalipse é um livro muito, assim, um pouco pesado para novo convertido, a gente vai tentando aqui levar todos a um entendimento. Então, como que Jesus apresenta para a igreja de Pérgamo? Como que ele se apresenta? No versículo 12. Como aquele que tem uma espada de 2 gumes. Já percebe que ele está tratando dessa igreja com uma disciplina. Ele já está tratando para essa igreja que ele tem uma espada afiada de 2 gumes. O que está acontecendo nessa igreja? Vamos logo pegar um pano de fundo e trazer aqui algo histórico.
A igreja, nessa época, estava vivendo sob o imperador romano. O Império Romano, na época de Cristo, ele dominava o mundo antigo. E o que aconteceu no mundo antigo? O imperador Constantino, ele se converte ao cristianismo. E quem é o imperador? Nada mais é o camarada que mandava e dava suas ordens e era executado. A palavra do imperador era uma palavra que tudo que ele falava tinha que se executar. O que aconteceu com isso? Aconteceu que nesse período, muitas pessoas estavam dentro da igreja, uns por ser crente, e o outro dizia ser crente porque o imperador se converteu. Então, dentro da igreja de Pérgamo, existia dois tipos de crentes, de pessoas que se dizia. O que dizia, de fato, ser cristão e o que ia e era ímpio, dizendo ser crente, porque o imperador também tornou-se crente. Todo mundo queria ser assim com o imperador. Quem está entendendo? Aí a espada seria de quantos gumes? 2 gumes. Aí tem que se apresentar para dois tipos de pessoas: crentes rebeldes e ímpio. A espada ia disciplinar os crentes e a mesma espada ia disciplinar os ímpios, que se dizia ser crente por causa do imperador, para não ficar de mal com Roma, com o Império Romano na época. Então, por isso que ele se apresenta como uma espada de 2 gumes. A maneira que ele vai se apresentar, ele vai trabalhar com a igreja. Então, eu gostaria que vocês já começassem a anotar, já tem alguém anotando, o motivo da espada de 2 gumes para ele se apresentar é que dentro dessa igreja existiam pessoas que diziam ser crente e não eram. Se o prefeito de Búzios se converter, de fato, talvez muita gente aí vão querer estar dentro de uma igreja, aonde ele esteja. Talvez. Então, o que acontece? Nós estamos falando do sentido num mundo antigo, onde quem dominava era o imperador romano. Jesus veio mostrar para ele, de fato, o que ele veio fazer, independente do que as pessoas se posicionavam dentro de uma igreja. Se comportar como cristão, a espada vai passar. Não vai doer, não vai machucar. Mas se comportar como um falso crente, então a espada vai trabalhar em cima. A espada aqui é juízo. O juízo de Deus vai vir. E aqui está mostrando que ele vai fazer de tudo para que a igreja se mantenha como igreja do Senhor. Então aqui está o motivo da espada de 2 gumes. Ele vai dizer assim no versículo 2. Nós vamos aprofundar em mais coisa para frente, irmão. Por isso que eu estou em coisas que dá para vocês entender, eu vou pincelar, porque tem algo aqui na frente que eu vou ter que demorar mais um pouco. Certo? Então, conheça as suas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Irmãos, Jesus falar uma coisa dessa para uma igreja é muito duro. Saber que nas igrejas existe pessoas que são, de fato, convertidas e pessoas que estão lá para simplesmente porque outras estão lá, mas ele não tem nenhum tipo de compromisso com Deus. Não houve nenhuma mudança na vida deles. Não houve nenhuma transformação na vida dessas pessoas. Elas estão por estar.
Elas estão indo na igreja por ir. E Jesus está dizendo que isso aí, né? Ele traz essa palavra dura. Mas retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, presta atenção, esse Antipas aí, você não vai achar a história dele nenhuma na Bíblia. Ele entra em cena aqui e sai de cena logo no capítulo 2, no versículo 13. Então, a gente não vai se aprofundar nele, que ele não tem histórico. Não tem passagem mais que vai alimentar esse assunto. Agora, o 14, eu queria me aprofundar mais um pouco. Pode ler para mim, irmã? Tenho, contudo, contra ti algumas admoestações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo. Olha o que está dizendo que está tendo dentro da igreja. Presta atenção, irmão Fábio. Olha o que Jesus está dizendo que está dentro da igreja. Porque tens lá o que segue a doutrina de Balaão. Olha a doutrina que está implantada em certas igrejas. Ensinando as pessoas a se tropeçar. Meu Deus. Desviando as pessoas do foco. Agora, quem foi esse Balaão? Vamos ver se isso encaixa em algumas igrejas hoje. Balaão é um profeta comprado. Vai ter uma campanha em uma igreja, vê se você lembra de alguma coisa. O pregador que vai vir pregar, ele vai receber uma oferta da casa. Meu Deus. E esse pregador, e já que ele vai vir com uma oferta da casa, ele vai dizer assim: Deus está dizendo aqui no meio de nós que tem aqui 10 pessoas que vieram aqui dispostas a cada uma delas trazer aqui no altar R$1.000. Cadê as 10 pessoas? Cadê a primeira pessoa? Aí começa o leilão. Deus não mente. Cadê você? Essas 10 pessoas estão aqui dentro. Cadê você? Aí começa. Aí aparece um. Falta 9. São profetas comprados. Porque ele sabe que acabando aquilo ali vai ter uma rachadinha. Ainda bem que isso não acontece aí na cidade de Búzios, nem em Campos e nem em Macaé. Imagina. A doutrina, ensinando a doutrina de Balaão. Você sabe o que Balaão fez? Balaque. Vamos lá, abre lá, vamos ver um pouquinho, para não dizer. Número capítulo 22. Livro dos Números. Número é o... Está lá no Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Amém. Vamos lá. Lá no começo, vamos... Número capítulo 22. Espera um pouquinho para a irmã Sandra e o irmão José Amaro achar. Lá no começo da Bíblia, irmão, o 4º livro. Lá no comecinho. Tem Gênesis, Êxodo, Levítico, depois Levítico, Número. Tranquilo? Capítulo 22. O capítulo é um número maior. Sempre o versículo é um número menor. Tá bom, Sandra? Irmã, continua lendo. Lê para a gente aí no capítulo 22. Versículo 1. Versículo 1, pode ser. Lê, Fábio, um pouquinho. Não é para dentro.
Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Vendo, pois, Balaque, filho de Zipó, tudo o que Israel fizera aos amorreus, Moabe temeu muito diante deste povo, porque era numeroso, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso Moabe disse aos anciões dos medianitas: Agora lambera esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zipó, era rei dos Moabitas. Só um pouquinho, irmão Fábio, Sim. para a gente entender um pouquinho a história. Israel já estava com uma fama de vencedor e aonde ele passava, devastava. Israel, ele ia uns guias na frente pedindo licença para passar. Quem dava licença para Israel passar, não acontecia nada. Mas alguns reis resistiam. Não, por aqui vocês não vão passar. Mas Israel tinha que passar, porque ele tinha um compromisso de chegar na Nova Canaã. Quando ele chegava sem essa resistência, entrava em guerra. E eles venciam a batalha. E cada vez que eles venciam a batalha, muitas das vezes, ficava mais forte, ganhava despojos, e a fama foi se espalhando. E nessa batalha dos amorreus, que ele venceu, o que aconteceu? Eles se acamparam em Moabe. Israel, mas só que era um número imenso. Os moabitas sabiam da fama. E Balaque era o rei de Moabe, dos moabitas. Então ele ficou preocupado com Israel, ele vai lamber nós como um boi lambe os pastos. Do jeito que um boi lambe os pastos, ele vai traçar a gente. Nós estamos com medo, estamos com pavor desse povo. Qual a estratégia de Balaque? Chamar o profeta Balaão, oferecer uma grana para que ele venha amaldiçoar o povo de Deus. Meu Deus. Amaldiçoa esse povo, tu vai ganhar uma grana, nós vamos te oferecer. E Balaão sabe que o povo de Deus não dá, e falou assim, eu não posso amaldiçoar aquele que Deus abençoou. E Balaque continua insistindo. Ele vai querendo aumentar as ofertas. Até que Balaão fala assim, vamos comigo, então, que eu vou me apresentar. Olha o coração dele, já começou. Vamos lá, vou falar com Deus. Se Deus deixar, olha só. Ele já está enfeitiçado, tomado pela oferta. A doutrina de Balaão é quando já vai gente na igreja tomado pela oferta. Não pelo que você é, mas pelo que você tem. Se você não tem nada para me oferecer, também não tem muito tempo para perder com você. Eu vou encostar perto de alguém que alguém possa me fortalecer. Essa doutrina de Balaão já está enfeitiçada em várias igrejas. Pessoas só chegam perto de pessoas para tentar extrair, levar vantagem em alguma coisa. Continua, por favor, filho. Isso é para a gente entender o que está acontecendo lá em Apocalipse. Na igreja de Apocalipse. Jesus falou assim, olha só a doutrina de Balaão. Essa é a doutrina de Balaão. Irmão, eu não sou contra uma pessoa chegar e falar assim, vou te ajudar na gasolina. Te ajudar aqui, irmão. Eu sei que é um sacrifício muito grande. Você veio do Rio de Janeiro, você veio de São Paulo. Vou te ajudar aqui na sua despesa. Mas você vai pregar o quê? Você vai pregar a palavra.
Agora, tem igreja que, assim, eu vou te ofertar aqui, mas você não pode ficar falando aqui de política, não, que eu tenho umas ovelhas aqui que trabalham na prefeitura. Você não pode, vou te pagar, mas você não pode pregar aqui sobre divórcio, não, que aqui na tribuna já está no terceiro casamento. Eu vou te pagar, eu vou te pagar. E aí, meu irmão, complica. Quem está entendendo? Amém. Nós temos que pregar a palavra de Deus. E é ela que nos confronta. E nesse confronto, ela nos trata. Precisamos ser confrontados todo dia com a verdade. Doa o que doer, precisamos da verdade. Minha luta, minha perseverança é implantar dentro da igreja a verdade. Pregar a palavra de Deus. Isso aí vai tá me trazendo não, está te tratando. Se está mexendo com a situação, é que você precisa melhorar nessa área. Eu creio assim, irmão. Se a palavra de Deus ela vem de encontro comigo e chega numa hora que ela me confronta, é aqui que eu preciso ser tratado. Agora, não vem querer me amaciar e botar pano quente e o problema continuar. É melhor que doa, mas que sejamos curados. Sim ou não, irmão? Sim. Sim. Então, nós devemos estar dentro de uma igreja que nos confronta todos os dias com a palavra de Deus. Amém. E não palavra que amacia o nosso ego. Palavra que só vem para o nosso ego, mas o nosso problema continua o mesmo. Meu ego foi levantado, mas a minha situação continua na mesma. Isso não é evangelho. Isso é doutrina de Balaão. Eu vou estender mais um pouquinho, porque o casal Zé Amares e Irmã Sandra, eles não conhecem essa história, que vocês já conhecem. Mas vamos estender mais um pouquinho, porque nós tirar mais alguma lição. Vamos lá. Continua lendo, Fábio, por favor. Versículo 5. Ele enviou o mensageiro a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, para chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando perto de mim. Olha só. Esse povo que saiu do Egito é o Israel. Esse povo que está incomodando ele é os crentes. Você não pode mudar a sua conduta, porque quando nós somos transformados pelo Senhor, às vezes incomodamos algumas pessoas. Você agora é crente, né? Você agora é crente. Vai perder muita coisa. Você agora vai ser muito bobo, vai ser muito bobo. Vocês vão dar dinheiro para a igreja, vocês vão perder o tempo da vida de vocês. Então, o crente incomoda. Os verdadeiros cristãos, ele incomoda. Ele está falando assim, esse povo que saiu do Egito aqui, eles não são mais escravos, não, eles são libertos. Esse povo aqui, eles não são mais escravos do pecado, não. Ele saiu deste mundo, eles estão libertos. Esse povo, dentro dele, tem um Deus muito grande. Esse povo é pequeno, mas o Deus dele é grande. Esse povo me incomoda. Então, quando você estiver incomodando, aí você pode ter certeza, está no caminho certo. Amém. Você está no caminho certo. Quando você começar já, se tudo estiver tranquilo, o negócio, o sol todo dia azulzinho, a maré está tranquila,
não tem marola, não tem onda. Tem uma coisa errada. Esse rei aqui, Balaque, falou assim: esse povo que saiu do Egito não é mais escravo, eles são libertos, são um povo forte, poderoso, porque o Deus dele, aonde passa, eles faz acontecer. Foi isso que ele quis dizer. Continua, por favor. Vem agora e, por favor, amaldiçoe este povo, pois eles são são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa atacá-los e expulsá-los da terra, porque sei que a quem você abençoar será abençoado, e a quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Veja bem, Balaque, Balaão, ele era o profeta de Deus. E Balaque reconhecia isso. Mas só olha a proposta de Balaque. Vai lá, amaldiçoa. Vem aqui e prega. Mas não prega o que você quer, o que Deus mandou. Prega o que eu estou falando. Vem aqui e faz só o que eu estou falando. Então, olha a resposta. Então os anciões dos Moabitas e os anciões dos Medianitas foram, levando consigo o dinheiro para pagar os encantamentos. Pagar o quê? Encantamentos. Chegaram no lugar onde Balaão estava e lhe transmitiram a palavra de Balaque. Balaão disse: fiquem aqui esta noite e lhes trarei a resposta. Olha só, para um pouquinho, Fábio. Quando ele levou o dinheiro, o que Balaão tinha que dizer logo de imediato? Não. Não. Eu não sou profeta comprado. Eu não quero o seu dinheiro. Eu sirvo um Deus dono do ouro e da prata. E nada me tem falta. De nada me tem falta. Não, fica aqui. Fica aqui. Quando ele viu o dinheiro, tocou logo nele. O profeta logo ficou preocupado. Aqui o Balaão, o que ele disse? Fiquem aqui esta noite e lhes trarei a resposta como o Senhor me falar. Deus veio a Balaão, então os chefes dos Moabitas ficaram com Balaão. Deus veio a Balaão e perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zipó, enviou estes homens para que me dissesse: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora e amaldiçoa este povo. Talvez eu possa combatê-los e expulsá-los daqui. Então Deus disse a Balaão: não vá com eles, nem amaldiçoe o povo, porque é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos chefes de Balaque: voltem para a terra, porque o Senhor não me deixou ir com vocês. Então os chefes dos Moabitas se levantaram, foram Então, a Balaque. eu vou resumir, porque isso aqui vai até o capítulo 24. É enorme essa história aqui. Depois você lê em casa, 22, 23 e 24. Vai contar essa história. Então, o que acontece aqui? Ele tenta ir. Balaque vai mais agora uma comitiva maior. Vai com algo mais pesado para ele. E o que ele fez? Mais uma vez, pegou esse povo, foi seguindo. Pegou a jumenta, montou na jumenta e foi. Chegou no meio do caminho, um anjo do Senhor parou. Balaão estava tão enfeitiçado com a proposta do que ganhar, do que pregar, que ele não viu o anjo. Mas, porém, a jumenta viu o anjo. E quando a jumenta viu o anjo, a jumenta para. Balaão espanca a jumenta para, desvia do anjo. O anjo vai para lá, a jumenta vem para cá. O anjo vai para lá e ela vai desviando do anjo. Até
3 vezes Balaão espancou. Quando Balaão espanca a jumenta fala com Balaão. Deus permite que a jumenta fale com Balaão. E ele, cego, a jumenta falando com ele, e ele conversando como se fosse 2 pessoas. Então, o que está dizendo aqui? Ele não conseguiu, o anjo intervir e falou: rapaz, eu poderia te matar agora com essa espada. O que você está fazendo? Ele volta para Balaque e falou assim: não tem jeito não. Ele foi lá para cima do morro, tentou amaldiçoar. 3 vezes, quando ele abria a boca, a palavra só proferia bênção. Só bênção, só bênção. Ele falou: não posso amaldiçoar quem Deus abençoou. Eu não posso. Sabe o que eu quero dizer para você aqui, tiro de lição para a minha vida? Nenhuma maldição, nenhuma palavra, nenhuma seta inflamada contra ti prevalecerá, porque Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nenhuma maldição chegará à nossa tenda, praga nenhuma chegará à nossa casa, mesmo tentando contra nós. Esse povo, Deus já abençoou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você sabe o que Balaão fez ainda, depois, no final de tudo? Para Balaque, tem uma coisa aí. Para amaldiçoar esse povo, faz o seguinte: pega as mulheres bonitas daí, os ídolos dali, traz para cá. Sabe o que vai acontecer? Deus vai se irar contra ele, porque eles vão partir para a idolatria e vão casar com um jugo, vão fazer um jugo desigual. E Deus não aprova o jugo desigual. Olha a estratégia. Olha a mente de Balaão. Olha o ensinamento de Balaão. Olha a doutrina de Balaão. Agora vamos voltar lá para o Apocalipse, capítulo 2. Nossa, a história aqui. Muito bom. Depois, eu estou falando para o irmão que eu estou resumindo, porque se nós, é profundo isso. A gente tem que entender o que Deus está falando aqui. Muito bom. Meu Deus. Vamos lá. Tem muita coisa boa para nós hoje ainda. Amém. Vamos lá. 14. Lê para nós o 14 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2. Voltar à nossa mesma aula lá de sempre. Tenho, porém, para você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, Olha aí. o qual Está ensinava dentro da igreja, Fábio. Está dentro da igreja, Fábio. da igreja. O que estão sustentando a doutrina de Balaão está dentro da igreja, gente. Levando as pessoas, arrancando as pessoas, sugando as pessoas. Pastor, ainda tem algumas igrejas que o pastor fica chateado quando um membro sai, em vez de abençoar, ele vai e amaldiçoa, né? Olha que loucura. Ele tenta, né? Ele tenta. Só que ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus já abençoou. Nós somos bênçãos do Senhor. Aonde nós plantar a planta, colocar a planta dos nossos pés, prosperará. E ainda tem outra coisa, né? Esses pastores, né, que tentam amaldiçoar, a palavra diz que um poço ele não pode jorrar 2 águas, né? Uma água boa, uma água ruim. Então, o povo que está com ele está praticamente condenado, se não for liberto. Então, a gente vê isso aí. Eu, quando saí de um ministério, eu saí debaixo. O pastor não me deu a benção. Ele disse que ia voltar para comer aqui, na mão dele. Só que eu sou alimentado pelo Senhor, pela palavra. Eu me alimento da palavra. E eu saí de lá, pela misericórdia, um membro. Hoje eu estou em outro lugar que eu não voltei,
como um pastor presidente de um ministério. Será que a maldição caiu sobre mim? Amém. Glória a Deus. Então, eu sou prova viva do que aonde eu estou pregando, eu prego a palavra, eu prego o alimento. Amém. Glória a Deus. E as pessoas que estão comigo, elas são alimentadas. E as que saem, ela não sai, praticamente. Porque a gente está sempre envolvido aqui com pessoas assim, como vocês estão aí, sendo alimentados. Então, existe. Ontem eu preguei sobre isso aí, a irmã Sandra e o irmão Zé Amaro vai lembrar rápido. O sair de Deus. Olha só o que Deus falou para Elias: sai-te daqui e vai para o Querite. O sair de Deus é sair para o nosso bem. Verdade. Meu Deus. Sai daqui, que eu já dei ordem, os corvos, para que te sustentam. Não, olha, isso é muito forte. Sai daqui, vai para o Querite, para o ribeiro, que eu já dei ordem aos corvos para te sustentar. Irmão, você não está entendendo o que é sustentar. Sustentar é hoje, é amanhã. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Se o poço demorar 30 dias para secar o ribeiro, os corvos vão te sustentar por 30 dias. Mas se levar 10 anos para secar o ribeiro, os corvos vão te alimentar por 10 anos, porque eu já dei ordem para te sustentar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, o sair de Deus não é como sair do inimigo. O inimigo fala diferente. Sai daqui, cara. Não quero papo com você, não. Sai da minha frente. Olha, eu não me responsabilizo. Sai daqui. Olha só a diferença de Deus. Sai daqui, vá para o Querite. Vá para o ribeiro. Que ali eu já dei ordem. Para que te leva pão e carne. Se você for, as ordens já foi dada. Se você não for, o pão e a carne vai estar lá. A sua provisão já está lá. Então, quando a gente sai com Deus, a gente sai para ser sustentado. Pode entender isso. Hoje a mente dos pastores estão muito fechada em matéria de reino. Quando a gente entende que eu tenho pessoas e o que você vale é muito pouco, é 10%, eu fico muito preso a muito pouco do que você pode dar. Existe pastor que olha, quando perde, ele perde 10%, porque ele só olha para você no valor que você tem. Não que você pode proporcionar o reino lá na frente. Felizmente. É triste essa doutrina de Balaão. É triste. Essa é uma doutrina de Balaão. É verdade. Ficar aqui por causa de 10%. Meu Deus. Vamos seguir em frente? Sim. Vamos lá, nós estamos de Balaão ainda. Estão aí os... Tenho, porém, contra vocês algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Olha aí, sabe o que significa comer coisas aos ídolos? Trazer coisas impuras e trazer mulheres para praticar prostituição. O que é prostituição? É casar com jugo desigual. O Israel, os moabitas. Traz as moabitas para cá, já que você não pode. Ele ensinou isso, essa doutrina. Às vezes nós estamos dentro de certos ambientes que nós temos que estar olhando. O que vai nos livrar e nos
proteger de tudo, vai ser isso aqui, irmão. Ó. Conhecereis a verdade e a verdade vai nos libertar. Essa é a nossa esperança. É a verdade. Vamos lá. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. A doutrina de quê? Nicolaítas. Nicolaítas. Então, muito bem. Vocês grifaram a doutrina de Nicolaítas? Sim. E o que está escrito na frente da doutrina de Nicolaítas? Estão também em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Não, e o que eu aborreço. Na tua versão está escrito não? No final, a minha. Que eu No aborreço. finalzinho. Ups, não. 15, né? 2:15. O 15. Quer dizer, em uma Bíblia está, em outra não. Sim. Porém, Balaque Mas tomou... é essa aqui que faz toda a diferença. Irmã Sandra, você está lendo o versículo 15 aí? O versículo 15 está no finalzinho, o que da sua Bíblia aí? Ativa o microfone, por favor. Ativado. Doutrina de Nicolau. Tá ativado. Doutrina de Nicolinas, porque eu Nicolaí? Eu o odeio. que eu aborreço. Aborreço o que eu odeio. Não está escrito isso? Sim. Sabe por que isso aqui vai fazer toda a diferença? Isso aqui, irmão. Agora pode desligar o microfone, por favor. Olha o versículo no capítulo 2. O que eu odeio, no final. Isso. Isso aí vai. Lê o 5 e o versículo 5 e o 6. 5 e Da o 6. igreja de Éfeso. Lê o 4, Toninho. Lembre-te, pois, de onde caíste e arrependeste, e pratica as primeiras obras. A prática... Peraí, essa tradução minha aqui não está muito legal, não. 2:5, né? Uhum. 2:5. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Uhum. Mas você tem ao seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Para tudo agora. A igreja de Éfeso, ela odiava as obras do nicolaíta. Sim. Ela odiava as obras. E Jesus diz assim, e eu também odeio. Lê de novo, Fábio, vê se é isso mesmo que você leu. Tenho, porém... Não, peraí. Lembre-se, Sei. pois... 6. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem odiava aqui as obras do nicolaítas? A Grifa aí, igreja. obras. Grifa aí, obras de nicolaíta. Obras. Sabe o que essa obra virou? O que essa obra virou lá na frente? Doutrina. Meu Deus. Eita. Virou doutrina. Lê agora o 15, Fábio. O 15. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Agora, e quem está odiando aqui? Jesus. E a igreja? Parou de odiar. Outro dia. Parou de odiar. Ela antes odiava. Agora já está acostumada com a situação. Caiu na zona no ciclo vicioso. Esse é um perigo, irmão. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Cedeu.
Cuidado, irmão, porque isso pode fazer uma lavagem cerebral na nossa cabeça e nós desviar do nosso foco e perder a verdade, perder a direção. A igreja de Éfeso, a primeira igreja, ela odiava as obras. As obras virou doutrina, Jesus continuou odiando e ela agora já está amando o que Jesus odeia. Tem igreja que ama o que Deus odeia. Eita! Rapaz, é forte isso aí, pastor. Jesus. Aí, mandei vocês grifarem. Eu mandei vocês grifarem. É verdade. Primeiro ela odiava. Mas o negócio foi indo. Sabe de uma coisa? Vamos botar como doutrina? Como ensinamento? E depois aconteceu? Jesus continuou odiando. Tem igreja que Jesus reprova tudo que está acontecendo. Maior baboseira dentro da igreja. Nada de evangelho. Você abre o TikTok, você abre só vê besteira. Jesus odeia isso. Isso são obras de nicolaítas. Jesus continua odiando o que a igreja continua fazendo. Jesus é o mesmo. Percebeu que a igreja mudou? Os nicolaístas, o pastor, eles acreditavam que a lei não existia mais, então eles podiam fazer de tudo, né? É isso? Os nicolaítas são os dominadores. Eles tinham um grupo dominante. Mas ainda temia. Odiava. A igreja odiava esses dominadores. Esse grupo pequeno se achava tão forte. Agora se rendeu. Se rendeu a eles. Fábio, é como se eu montasse uma diretoria. E eu chegasse para a diretoria e falasse assim, a situação da igreja está crescendo. A renda é X. E vamos... Aí, não, pastor, não, mas isso não é de Deus, não. Houve uma resistência. E aí eu falei, ih, rapaz, acho que eu falei bobagem aqui. Aí amanhã de novo. Daqui a pouco vira uma doutrina, e aí já estão, os nicolaítas já estão fazendo o que eles querem, mas estão aborrecendo a Deus. Já estou cedendo o que eles querem. Porque antes a igreja de Éfeso não cedia esses dominadores. Odiava a atitude deles. E Jesus falou assim, eu também odeio. Agora, quando a doutrina de obra virou doutrina, Jesus falou assim, eu também, isso me aborrece, isso me odeia. Mas já não odeia mais a igreja, já não aborrece mais a igreja. Então, o que eu cheguei à conclusão? Que existe coisa na igreja que Jesus odeia, aborrece. Sim ou não? Sim. Está escrito. Pastor, eu botei aqui no Google, né? Qual eram as práticas dos nicolaítas? Aqui diz que era um grupo que propagava ensinamentos e práticas contrárias ao evangelho e aos ensinamentos cristãos estabelecidos. Seu objetivo era corromper as igrejas e os seus costumes já existentes. No geral, os nicolaítas eram conhecidos por promover a liberdade e a permissividade, aquela coisa de, tipo, você pode, né? Isso eu entendo. Em matéria moral, muitas vezes justificando comportamentos considerados pecaminosos com base na ideia de que a graça divina os libertava das tais restrições. Agora, o que a igreja... Confundir, né? Eu acho que a prática da nicolaítas hoje em dia é confundir o evangelho. Era um grupo pequeno. Coisas que a gente sabe que o evangelho não aceita.
É um grupo pequeno que você vai botando coisa na tua cabeça, vai todo dia falando isso para você, você acaba, algumas pessoas acabam cedendo. O que aconteceu com a igreja de Pérgamo? A igreja de Éfeso odiava as obras deles. Mas a igreja de Pérgamo já está como doutrina. E só Jesus odiando. Olha como está sendo caindo. Em vez de progredir, ela está regredindo. Meu Deus, Olha só, muito forte. a igreja começou a regredir. Agora, já imaginou? Isso nós estamos falando no século, no quarto século. Imaginou o que tá a ponto no dia de hoje? É que eu não quero falar aqui, aí chega Doutrina, amanhã. pastor. Na verdade, ela começou a ensinar o contrário da luz da Bíblia, né? Virou Não doutrina, é só irmão. prática, agora é doutrina, ele virou ensinamento. Isso aí. É por isso que muitas pessoas hoje, ela não tem Bíblia. Muita igreja não tem palavra, ela tem movimento. Ela começa com movimento, termina com movimento, mas não tem alimento. Eu costumo dizer uma coisa. A igreja ela precisa ter fogo. É o que a chama acesa é o que mantém a igreja de pé. Mas todo fogo precisa de um alimento. Sim. Tem pessoa que diz que é fogo puro. Aqui é fogo puro. Aqui é fogo com. Aqui em casa é fogo com feijão, arroz. Aqui em casa é fogo. Bota aí meio-dia aí, acende os 4, 5, 6 bocas do fogão de vocês aí e deixa o fogo puro aí e bota o prato lá. Vê se fogo puro alimenta alguém. Para ter fogo tem que ter alimento. E o alimento nosso é a palavra. E a chama é o Espírito Santo que nos mantém aceso. Mas o fogo só pode fazer parte junto com a palavra, com o alimento, que é a palavra. Amém, amados? Amém. Vamos dar continuidade? Entendeu como é que de obra virou doutrina? Por isso que eu mandei vocês grifar aí. Joel, fala alguma coisa, Joel. Fala alguma coisa, é hora de você falar alguma coisa. Tem barulho aqui. Aí eu tô quietinha para não atrapalhar. Mas tá pegando aí? É forte, é forte. Então tá bom, então pronto, já falou. Já falou. Vamos. Tá bom aí? Paramos aqui? Vamos mais o quê? Glória a Deus. Bora. Então, bom, vamos ver o que Pérgamo tem aí para tirar de lição para que nós podemos ver para nossas vidas e o que nos serve para ela. Vamos lá. Nós falamos sobre a espada de 2 fios, 2 gumes, nós falamos da doutrina de Balaão, falamos de quê? Doutrina dos Nicolaítas. Falamos Vocês anotaram tudo isso, irmão? Agora. Isso aí, talvez você não vê isso, mas não, né? Revistinha em escola dominical tem isso não, hein? Tem nada. Vai ver na CPAD se você vai achar isso aí. Vamos lá. Deixa para lá. Versículo 17. Versículo 17. Não foi que nós marcamos? Foi. Nós marcamos o que no 17 aí? Comeu maná escondido. Sim. Então vamos lá. Quem tem ouvido? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito diz às Igrejas. igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Parou aí. Ao vencedor darei do maná escondido. Irmão, vamos lá. Na verdade, Deus nunca deu o maná. Deus deu pão. Quem falou maná foi o povo. Posso explicar melhor? Uhum. Então vamos.
O povo pediu alimento. Nós estávamos lá no Egito, nós tinha pão, nós tinha comida. E aqui nós estamos aqui morrendo de fome. O que Deus fez? Deus enviou o pão, o alimento para eles. Quando chegou de manhã cedo, eles viram, veio o cordonismo, a tardezinha. Quando amanheceu, ali o chão estava branco. E eles chegaram lá e falaram assim, o que é isso? Chamaram, deu-se o nome de maná. Maná em hebraico significa o quê? O que é isso? Ah, que é isso? Que isso? O que é isso? Maná em hebraico? O que é isso? Que é isso? Eles estão falando assim, quando eles chegaram de manhã, perguntaram assim, o que é isso? Maná. Não foi Deus que deu, não. Esse nome não. Deus deu pão. Deus deu alimento. Mas eles viram o que é isso. Que era diferente. Entendeu? Amém. Na verdade, irmão, alguns teólogos, né, um dos meus mestres, ele falou algo profundo, né? Nem sei se eu falo isso para vocês. Pode falar, pastor. Começou a dar comendo. Pode falar. Eu vou, vocês pediram, hein? Eu vou até anotar. Ó, Êxodo 16. Pedro 16? Meu Deus. Pedro. Êxodo. Êxodo. Ah, Êxodo. Pensei que era Pedro. Êxodo. Segundo livro da Bíblia. 16, pastor. Êxodo 16. Como está o temazinho lá em cima, na Bíblia de vocês aí? Amém. Calma. Os israelitas murmuram, reclamando pão. Maná. Hein? Deus manda o maná. Deus Mas- proveu o maná. E Isso. codorna. E codornas. Ih, caramba. Isso. Deus proveu maná e codornas. Presta atenção. De São Vicente. Por que eles pediram? Porque Deus, antes de Deus enviar o pão, eles murmuraram. Deus deu a ele em cima de uma murmuração. Vamos ler aqui direitinho aqui. Vamos ver. Um dos meus mestres diz que é assim, mas vamos lá. Leia, irmã, bem devagar, irmã. O capítulo 16, versículo 1. Vamos lá. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel, veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes tirado para este deserto, para que matardes de fome a toda essa multidão? Para um pouquinho. Você vê qual foi o que o povo está dizendo? Só tirou nós do Egito antes de eu morresse lá na mão do Senhor. O Senhor quer nos matar de fome aqui? Então, Deus, isso é bênção que Deus ia dar para eles uma bênção? Deus ia dar isso para ele, algo de murmuração? Algo que eles murmuraram no coração, dizendo contra a Moisés e contra Arão? Olha o que aconteceu. Então, continua. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus. Olha só. Deus não chamou nada de maná. Chamou de quê? Pão.
pão dos céus. Eu vou fazer chover pão do céu. Eu não vou dar maná para vocês. Vocês disseram o que é isso. Vamos lá. Pão do céu. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem a cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Então, agora vamos ver o versículo 11 para a gente ganhar tempo. Tá. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: Entre as 2 da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. De tardezinha, as cordonizes cobriram todo o arraial. E de manhã tinha um negócio branco lá no chão. Quem está entendendo? Amém. O que é codornize? Codorna. Codorna. Só que eles eram para comer o quê? Carne. Carne dos olhos. Carne e pão. Bom, Era que Deus tem para dar para eles. Mas era a murmuração deles aí. E tendo a murmuração, filho de Israel, pela manhã vos fartarei de pão, e assim saberei que sou seu Deus. E aconteceu que à tarde subiram o cordonizo e cobriu todo Israel. Mas era tanta coisa, ninguém via, só via codorna voando, E depois só via coisinha branca no chão. Glória a Deus. Eu não sei o que ela fez. Não sei se ela fez caca. Sei que o chão estava coberto. E eles pegavam aquilo que estava no chão, botavam para secar. E ali fazia pão. Só que Deus falou que ia fazer pão do céu para eles comer. Então, alguns teólogos acham que eles não comeram o que Deus tinha para dar para eles, por causa da murmuração. Comeram coisa errada. Deus tem o melhor para te dar, Deus tem o melhor para nos dar. Só que esse maná escondido aí, hoje, na verdade, o que aconteceu aqui? Esse maná era uma porção para cada dia. Redobre aí, irmão, que eu vou falar uma coisa importante aqui. Esse maná era uma porção para cada dia. Não poderia juntar para outro dia. Irmão, depois que o sol saísse, tinha que colher ele antes do sol sair. Dava bicho, ficava podre. Olha só. E eles queriam, fala para eles, não juntem nada a não ser que dê para hoje. O que a gente aprende aqui? Que nós temos que ter fé, irmão. Meu Deus. Eu não preciso guardar sabendo que eu estou no deserto. Amanhã Deus proverá. Eles queriam guardar, não mandem guardar, que vai estragar. Deserto não tem geladeira, deserto não tem freezer, vai estragar. Eles têm que crer que amanhã eu vou sustentar ele de novo.
Amanhã eu vou sustentar eles. Só que esse maná aqui, o que aconteceu? Deus pede a Moisés para que pegue uma porção desse maná e coloca dentro da arca da aliança. O que aconteceu? Nós não vamos ler isso tudo. Você depois vão ler em casa e vai ver. Deus pede para colocar o maná dentro da arca. E dentro da arca o maná não estraga. Pegaram alguma coisa ou bugou aí? O maná fora da arca estragava, tava bicho. E o mesmo maná botou dentro da arca, escondido. O maná escondido. Meu Deus. E ele não estragava. Você sabe quem é esse maná escondido? É Jesus? Você sabe quem é esse maná lá de fora? Somos nós. Nós em Deus conservamos. Meu Deus. Fora de Deus apodrecemos. Meu Deus. O maná escondido é Jesus. E ele vai dizer lá em João, capítulo 6, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Meu Deus. Quem comer desse pão não terá fome. Eu sou... Os seus pais comeram maná no deserto e morreram, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus estava escondido em Deus. Jesus estava escondido em Deus. O maná escondido. Para nós não se estragarmos, nós devemos estar em Deus. Aí ele diz, ao que vencer, vamos lá? Apocalipse, capítulo 2, de novo. Outro. Já anotaram? Já anotaram? Capítulo 2. Amém. Versículo 17 ainda. Dá-te-ei do Quem comer tem do maná. ouvidos, Quem tem ouvidos, compreenda que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor, proporcionarei o maná escondido. Esse aí, ó. Descobrimos quem é o maná. Descobriu o maná escondido, é ele. É Jesus. Então, agora vamos. Vamos concluir. Bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca. Opa. Por que pedra e por que branca? Eita. Você não grifou isso? Aham. Segunda de Pedro. Mãe, Vamos lá. está muito Aliás, nervoso. primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro. Voltar mais um pouquinho atrás, aí vem aí você dá a irmã Sim. de Apocalipse, irmã Sandra. Volta um pouquinho. Volta algumas folhas, você vai achar Pedro, escrito primeira, segunda. Voltando um pouquinho de Apocalipse. Achou o que é escrito aí? João. É Pedro o quê, pastor? 1 Pedro, capítulo 2. Deixa a irmã Sandra ver se ela achou lá. 1 Pedro 2, versículo 5. Está escrito o quê? Vós também,
Achou? Não, os irmãos estão procurando ainda, pastor. Espera eles. Amém? Sei lá. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, Tá para bom. oferecer Nós somos o quê? pedras vivas. Pedra viva. Só que essa pedra, ela precisa ser trabalhada. Essa pedra, ela precisa ser lapidada. E Deus está preparando algo para nós, dizer assim: eu vou fazer uma transformação na sua vida, mas o que vencer, eu dar-te-ei uma pedra branca. Eu vou lapidar. Lapidada, gente. O branco é pureza. Eu vou te tornar uma pessoa pura. Eu vou vou trazer uma pessoa transformada. Então, eu tenho algo para te dar, eu tenho um maná escondido para te dar, mas eu também tenho uma pedra, eu tenho algo para trabalhar em você, eu tenho uma pureza, eu tenho uma transformação para a tua vida, que vós sois pedra, só que eu vou te dar uma pedra branca. Agora vamos para o último, para a gente encerrar aqui. Novo nome. Um novo nome. Anota isso aí que eu vou falar para vocês, vocês precisam anotar isso. Né? Quando Deus quer mudar a vida de alguém, ele muda o nome. Meu Deus. Lá, só anota para você ver em casa, que não vai dar mais tempo, não. Você lê depois. Gênesis 17, de 1 a 5. Gênesis 17, de 1 a 5. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Abrão, pai de multidão. Meu Deus. Abraão, pai de nações. Amém. Por isso que quando Deus chama Abraão, fala assim, Abraão, não chama Abrão. Pega Isaac, seu único filho. O seu filho único, Isaac. Mas só que ele tinha Ismael. Só que Ismael não era filho de Abraão. Ismael era filho de Abrão. Deus muda o nome. Quando Deus quer mudar a vida de alguém, ele muda o nome. Meu Deus. Que é a última parte aqui. Deus muda o nome de Jacó para Israel. Gênesis 32, 22 a 32. Anota isso. Gênesis o quê? Gênesis 32, 22 a 32. Gênesis. Você lembra o que aconteceu com Jacó e Esaú, seu irmão?
Lembra? Que Jacó teve que sair de casa, foi para casa do seu tio Labão, porque enganou o seu irmão e pegou a bênção da primogenitura. O que Esaú fez? Esaú fez o quê? Saiu caçando para matar. Sim ou não? E levou 400 homens com ele para encontrar com Jacó. E encontrando Jacó, ele matava Jacó. E ele ficou doido para matar Jacó. Olha só, Gênesis 33, 4. Gênesis 33, 4. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou. Choraram. É? E choraram. E aí, mas não ia matar? Esaú não ia matar Jacó? Sim. E agora? Jacó não era mais o quê? Não era mais Jacó. Era quem? Israel. Ele falou assim, eu queria achar Jacó para matar. Estou procurando até agora e não achou Jacó. Porque quando Deus quer mudar a vida de alguém, ele muda o nome. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe, amado. Glória a Glória a Deus. Deus. Vamos orar? Amém. Amém? Amém.